muito bem. Alegria, alegria. Estamos aqui em mais um episódio do Papo de Vestibulando. E hoje com Ana Júlia, direto de Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, Ana Júlia. Obrigada. Se apresenta um pouquinho o pessoal, diz quem é você, de que lugar de Minas Gerais você fala. Fala um pouquinho de você para a galera. Então, meu nome é Ana Júlia. É a segunda vez que eu estou tentando o Enem para medicina. Eu sou do sul de Minas Gerais, em Muzambinho. É uma cidade pequena, rural. E quando eu comecei com o método Azimuth, eu já estava no final, mais ou menos, do meu terceiro ano e eu senti que me ajudou bastante, porque eu tinha muita defasagem em matemática. Nossa, ela já saiu extrapolando aí, já foi lá no meu terceiro ano. Calma, o método Azimuth me ajudou. Calma, vamos por parte. Você fala de uma zona rural, né? E você fez o Enem no seu terceiro ano, né? Do ensino médio. E fala um pouco aqui pra gente como que é estudar numa zona rural. A escola, assim, que você estuda é de uma zona rural, ou a sua escola, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, era, vamos dizer assim, uma escola no centro da cidade, que a cidade ela gera a sua economia através da área rural, do agronegócio. Como que é? Fala um pouquinho para a gente. Então, eu estudei parte em escola pública e parte em escola particular. Mais ou menos perto no final do ensino fundamental e no começo do ensino médio que eu comecei o ensino particular e eu comecei estudando numa cidade mesmo, só que ainda era uma cidade pequena. E, assim, eu senti que o ensino era bom, só que eu não sei como explicar, a forma de ensinar não era muito adequada. E eu acho que não tem tanto a ver com o público ou com o particular, mas com o modo como, assim, o ensino é colocado nesse país. Eu não estava Você se refere a isso quando você foi estudar para o Enem, você se deparou e você começou a pensar no sistema educacional brasileiro, ou você tinha já um processo de formação em relação a isso anteriormente? Quando eu me propus a fazer o Enem, estudar especificamente para o Enem, é que eu percebi que meu ensino estava muito defasado, porque eu estudava para as provas, eu ia muito bem nas provas, em matemática e em exatas eu ia muito bem, só que aí eu percebi que eu estava esquecendo tudo, e que quando eu fui resolver um simulado do Enem, por exemplo, eu não conseguia, eu não sabia interpretar. Ah, entendi. Então, o grande baque para você foi assim, quando você, na escola super dedicada, tinha ali as suas notas boas e tudo mais, e aí quando você foi estudar especificamente para o Enem, você sentiu esse baque, né? Sim. Entendi. Eu acho que essa questão, eu sempre falo isso, e hoje, tá, eu acabo vendo de uma outra forma. É claro que com mais anos de estradas, vamos dizer assim, né, com outras vivências, eu me recordo que quando eu iniciei também os meus estudos, não para o Enem, mas para um concurso público, o concurso da esfera militar, eu também tomei esse baque muito grande, sabe? A respeito do que eu tinha estudado no ensino público, que eu estudei sempre numa escola pública, para a realidade do que o concurso exigia de mim, né? Então, só que depois eu comecei a pensar hoje, enquanto professor, no grande desafio que o professor tem de ter uma turma tão diversa e tudo mais. Então, você falou a respeito de ter se deparado com as questões do Enem e muito diferente do que você estava estudando, e você, uma aluna dedicada e tudo mais, e isso te fez refletir sobre o sistema educacional, né? Eu estava mencionando a respeito de que hoje eu vejo que é um grande desafio para o professor. Em qualquer escola, você tem uma turma, vamos supor, na melhor das hipóteses, de 20 a 25 alunos, que a gente sabe que essa não é a realidade. E são muitas realidades distintas, são diversas pessoas. E aí a gente acaba, muitas vezes, nivelando a aula, né, vamos dizer assim, por baixo,
e aqueles alunos que têm um potencial a mais, não vou falar nem com um potencial a mais, mas que estão mais interessados, mais dedicados, mais engajados, eles acabam sendo prejudicados em certo aspecto, né? E também a gente tem uma turma de 20, 30 alunos que cada um tem o seu tempo de aprendizagem. A gente coloca todo mundo no único saco, balança, e todo mundo tem que aprender agora a trigonometria, enquanto cada um tem o seu tempo. Então, por isso que hoje eu percebo, até mesmo através do método Azimuth, o quanto o serviço individualizado, né, ele faz a total diferença na vida de um estudante. Não sei se você percebe dessa forma, você vê dessa maneira também. Sim, bastante. Como que foi, tem essa questão da sua jornada que você estava falando, e a jornada de vestibulanda? Como que é a sua jornada de vestibulanda? Então, eu percebi, né, naquele momento que eu tinha que começar a estudar da forma certa, só que como eu era muito iniciante nesse processo, eu comecei primeiro fazendo tudo errado, Elton. Eu fazia uns resumos enormes, eu começava a ler a apostila, eu achava que eu tinha que ler tudo, sair grifando tudo, enfim, fui fazendo tudo errado. E foi só lá para setembro que eu comecei realmente a fazer simulado. E eu acho que eu consegui tirar uma nota razoável no Enem. A minha melhor nota foi em matemática, inclusive. Ó, que legal! E aí você falou de estudar tudo errado, né? Na verdade, eu não sei se foi esse o seu caso. Eu sempre menciono o seguinte: quando alguém vai se propor a estudar para o Enem, eu digo que a gente precisa aprender a ser. Aprender a ser um vestibulando e não ser um aluno, uma aluna. Porque a mentalidade de um aluna e de um aluno, de um modo geral, no sistema educacional brasileiro, é de uma postura muito passiva, é daquela pessoa que está ali, muitas vezes, para copiar, para fazer, sabe? É aquilo, se não me derem um direcionamento, eu não faço determinada coisa, sabe? É uma autonomia quase zero, sabe? Uma proatividade quase zero. E quando a gente se encara, entra nesse mundo de estudos para o Enem, é totalmente ao contrário. Você se faz o seu protagonista, você precisa montar a sua grade de horário, você começa você mesmo se autoavaliar para saber quais são os pontos positivos, os pontos negativos, o que você precisa aperfeiçoar, o que você não precisa aperfeiçoar. E é um mundo muito novo, né? Eu acho que talvez foi esse grande choque, né, que aconteceu com você, e aí que você falou, pô, eu estudava errado. Será que não foi isso, esse choque? Sim, porque o meu estudo era muito passivo. Eu não priorizava nenhuma matéria, eu achava que eu tinha que estudar tudo, tintim por tintim, todas as partes, todos os tópicos. Eu não fazia simulados e eu demorava muito tempo, assim, com a leitura da apostila. Sendo que às vezes eu tinha que voltar em vários trechos porque eu estava lendo passivamente, não estava entendendo nada. E quando eu comecei a estudar de verdade, a priorizar, assim, de última hora, porque era setembro já, de 2020, priorizar algumas matérias para o Enem, aí as minhas notas começaram a cair na escola. Porque no final do ano chegam as matérias específicas para todas as áreas, até para exatas, e essas matérias não costumam cair no Enem. Então eu meio que deixei essas matérias de lado e comecei a priorizar o que caía no Enem para melhorar minha nota. E aí eu fiquei mal na escola e, tipo, isso não foi muito legal para minha autoestima, não. Caramba, a sua autoestima, então, deu um nó muito grande na sua cabeça, né? O fato de que você estava no último ano do ensino médio e no final do ano as notas caindo, o Enem chegando, numa pandemia. Como foi lidar com essa pressão? Então, eu achava que eu estava fracassando, né? Porque eu fui assim, de uma das melhores alunas da sala, porque, assim, eu era esforçada, né? Sim. Para uma das piores notas, né? Então, como eu não estava acostumada nem a me autodiagnosticar com relação aos meus erros, a ver que eu tinha que aprender, pegar os meus erros e a partir deles corrigir tudo isso, assim, levou um tempo para eu me acostumar com esse processo, então eu estava me sentindo muito mal. Eu E acho como que que você fez para como que você fez para mudar isso? Depois de sair de um processo sem mal, né? E você falar assim, nossa, não.
Eu entendo que eu não regredi, eu amadureci. E agora, em 2021, eu vou pegar esse amadurecimento e vou colocar em prática. Como foi isso? Foi bem gradual, Elton, porque antes eu tinha bem mais crises de ansiedade, né? Eu comecei a ter ansiedade, então foi muito difícil. Eu não vou falar que foi, nossa, eu comecei também em 2021 e eu já sabia tudo que eu tinha que fazer. Não, foi uma coisa muito gradual também, a maneira como eu comecei a lidar com os meus estudos. Uma pergunta, Ana Júlia, se você me permite, né? Você falou sobre a crise de ansiedade. Você julga que a pressão que você jogou sobre si em relação a um alto desempenho na prova e tudo mais, isso contribuiu para essa crise de ansiedade? Sim, E uma coisa, essa cobrança, era você mesmo se cobrando, baseado em quê? Você olhando depoimentos nas redes sociais e tudo mais, como foi isso? Por que eu te pergunto isso? Porque as pessoas que eu tenho conversado, é, tanto nas mentorias, quanto outros alunos até mesmo na escola, eles sempre mencionam isso, pegando o tempo inteiro de estar nas redes sociais, de estar ali no Instagram, seja no TikTok, seja onde for, começa a ver pessoas do outro lado num padrão de vida que não é real, que é uma farsa, sabe? Muitas vezes, é para mostrar que está tudo bem, e falando de um método disso, transformação daquilo, e eu tenho observado as pessoas se cobrando. Pô, o que acontece com o fulano não acontece comigo? Você acha que tem isso, tem essa influência? principalmente. Porque a minha família me apoiava bastante. Eu não senti nenhuma cobrança deles. Foi mais a minha autocobrança e a minha relação com as redes sociais, porque até o terceiro ano, Elton, eu praticamente nunca tinha tirado uma nota ruim, assim, ruim de verdade na vida. Eu estava muito acostumada a sempre estar acertando. Então, eu não estava aceitando muito bem a situação. E aí eu via muita gente nas redes sociais, assim, colocando histórias de superação, falando que estudava umas 8 horas por dia, que montava um cronograma todo organizado, falando, assim, com muita tranquilidade. E aí, principalmente também porque agora eu tinha todos os materiais, que eu tinha o método Azimuth, eu pensava, eu tenho tudo que eu preciso, é só eu me esforçar, por que, que eu não tô conseguindo? Aí eu achava que a culpa era minha. Eu dormia um pouco a mais, eu achava que a culpa era minha. Eu errava alguma coisa, depois de já ter estudado, eu achava que a culpa era minha. E que Enquanto, eu, na verdade, isso é super natural, né? sim, Eu estou há quase 3 meses. Nesse exato momento que eu estou falando com você, eu estou sentindo dores no meu joelho. Eu tive estou com uma condropatia patelar nível 2, que é osso batendo com osso, devido a excesso de atividade física feita de forma errada, não tendo fortalecimento na musculatura e tudo mais. E tem sido muito difícil para mim o processo de recuperação. Eu faço a fisioterapia, faço atividade, e eu estava achando que depois de 2 meses eu estaria bem, sabe? E eu estou indo para o meu terceiro mês, eu não estou bem. Eu estou sem fazer aquilo que eu sempre gostei, de fazer minhas atividades físicas, minhas corridas. E isso me fez repensar muito sobre a cobrança que as pessoas têm de um alto desempenho, porque é o meu corpo, sabe? Não sei se cientificamente falando, vou falar aqui, são as cartilagens, são os ossos, mas eles têm um período de maturação, de desenvolvimento e tal. E com o cérebro não é diferente. A relação nível-aprendizagem não é diferente. E a gente vê aí as pessoas falando de método disso, método daquilo, resultado disso, resultado daquilo. E eu fico me perguntando, nossa, se eu estivesse no lugar do vestibulando, meu Deus do céu, eu acho que eu estaria pirando o cabeção também, se eu ficasse o tempo inteiro assistindo isso. Porque a impressão que dá é que eu sou um zero à esquerda, né? Eu acho que é essa sensação que dá, né? sim. Porque eu não E era muito organizada também, não. Aí eu via aqueles cronogramas, sabe? Sabe aquela besteira de papelaria, de resumo bonitinho? Eu sim. achava que era aquilo, sabe? Eu via tudo aquilo, eu não tinha tempo para fazer aquilo. Nossa, eu sentia que eu estava fazendo tudo errado. E como que está sendo esse processo de amadurecimento em relação a isso? Porque foi importante, você identificou. E o que você tem feito agora em relação a isso? Como que você tem lidado?
com Esse essa mais questão? questão, assim, bem agora para o meio do ano também, eu amadureci melhor essa questão dos erros como uma fonte de aprendizado. Eu faço uma lista, né? Eu comecei a cronometrar o meu tempo, porque eu vi que eu gastava bastante, que eu não conseguia controlar isso, precisei melhorar, e estou melhorando. E aí, a partir dos erros, eu vou lá, faço uma correção, e quando eu vou fazer uma nova lista, geralmente eu dou uma lida nas resoluções que eu fiz, quando eu vou resolver, quando eu vou corrigir, eu faço anotações do porquê que eu errei, no que eu tenho que melhorar, o que eu preciso rever. E É, aí faço outra lista para ver se eu perfeito. realmente consegui pegar aquele ponto que eu estava errando. O plano educacional individualizado, ele teve uma relevância, tem uma relevância nesse seu processo de amadurecimento, no seu processo de estudos? Como que é? Sim. Tanto pela questão do tempo, né, Welton, quanto pela questão, assim, do meu estresse. Quando você tinha me perguntado, assim, por que que eu errei cada questão, foi naquela hora que eu fui corrigir, né? E eu tinha visto que era ou por falta de atenção ou porque eu estava muito nervosa na maioria das vezes. E era só por Entendi. isso, basicamente. E ter um direcionamento é super importante, né? Porque quem está de fora acaba vendo o que você não está vendo. E talvez se você estivesse sozinho já começaria a entrar num certo desespero. Sim, é que eu acho que quando a gente vai se auto-julgar, a gente coloca, conforme você mesmo disse, muita pressão, a gente coloca os nossos preconceitos em relação a gente mesmo, em relação aos outros, a gente coloca em cima da gente e já pensa, nossa, a culpa é minha, nossa, eu tô errando muito. E às vezes isso impede a gente de enxergar a realidade. Que ela pode ser, assim, às vezes ela não é tão boa assim, mas também não é tão ruim. Ela é só realista. Sim. E uma pergunta, Ana Júlia, em relação ao método Azimuth, ele tem uma contribuição nessa sua jornada e qual contribuição se ele tem? Eu acho que ele me ajudou bastante porque o meu foco é o Enem, né? E aí eu me sinto muito mais tranquila quando eu estou resolvendo os simulados do Enem, do método Azimuth, porque eu sei que é exatamente o que vai cair na prova, né? Não sei, mas quando eu resolvo questões que já são do Enem, eu me sinto muito mais tranquila quando eu Sim, acerto mente. E eu gosto das resoluções em vídeo, né? Porque aí o Senhor resolve com a gente, sabe? Eu não gosto quando tem só o gabarito. Porque esse foi um dos meus requisitos, assim, quando eu fui procurar, inclusive, um cursinho de matemática e outros tipos de cursinho, que eu queria uma resolução em vídeo, sabe? Um acompanhamento com o professor, porque não adianta nada ter só o gabarito e, tipo, beleza, eu errei, eu acertei, mas por quê? E como que eu resolvo? E é muito difícil pesquisar isso na internet, porque nem sempre tem, né? sim. E uma outra coisa que eu vejo, que o modo online ele está replicando um erro do presencial. No presencial a gente tem aquela dificuldade que eu falei do início, de você ter 30 pessoas e são pessoas diferentes, e você não acaba não respeitando os momentos e as dificuldades de cada pessoa. E no online a gente tem cursos com 1.000 alunos, 3.000, 20.000, 15.000 alunos. E nada se compara a essa questão individualizada. Como você falou, você foi procurar requisitos de uma situação personalizada, individualizada. E muitas vezes as pessoas deixam de alcançar um resultado satisfatório porque elas não têm um acompanhamento individualizado, né? Que eu acho que é o que eu tento propor no método Azimuth, sabendo que precisa aprimorar muitas coisas, mas eu acho que acaba fazendo um pouco de diferença. Não sei se você vê dessa forma também. Sim, porque, por exemplo, quando você tem uma aula e o professor acredita que a maioria dos alunos já tem facilidade nesse assunto e ele tem mais coisa para explicar, ele vai lá e dá uma aula de forma mais rápida. Mas muitas vezes tem aquele aluno que tem dificuldade no assunto e não está entendendo nada, ele acaba ficando para trás, né? Isso acontecia, por exemplo, muito comigo em física, quando eu ia estudar física e quando eu ainda estava pesquisando alguns cursinhos. Eu tinha muitos colegas que
tinham facilidade nessa matéria. E, assim, determinada matéria, e o professor, ele então, né, com base nesses alunos, explicava de uma forma mais resumida, porque era um tópico fácil, entre aspas. Só que aí eu tinha muita dificuldade, eu não estava entendendo nada, e às vezes eu ficava com vergonha de falar que eu não estava entendendo, porque parecia simples, mas não era para mim. Sim. Ana Júlia, para a gente ir caminhando aqui nesse bate-papo, eu queria fazer duas perguntas a você. Hoje, o que que a Ana Júlia de hoje diria para a Ana Júlia que começou ano passado estudando, que estava lá no terceiro ano, e que passou por todas essas situações que você já mencionou? Então, Ana Júlia, é só você manter a calma, é só você fazer exatamente o que você está fazendo, faz provas, começa a corrigir os seus erros. É assim mesmo, você vai errar várias vezes. É um processo bem gradual, mas vai dar resultado. Não desiste, porque toda vez que você desiste, você só está perdendo tempo. Eu sei que parece que a culpa é sua, que você não está fazendo nada certo, mas isso acontece com todo mundo. E se você continuar assim, eu sei que você vai passar. Que isso, perfeita. E o que que a Ana Júlia deixa aqui para os vestibulandos e vestibulandos que estão nos assistindo? Então, para ninguém negligenciar a saúde mental de forma alguma, nem o sono, porque foi uma coisa que eu fiz muito. Eu achava que quanto mais tempo eu estudasse, melhor seria o meu desempenho. Não é assim que funciona, não é a quantidade de estudo, e sim a qualidade. Eu sei que muita gente fala isso, que parece muito clichê, eu também acho muito clichê, só que eu demorei muito tempo para seguir isso e realmente funciona. É sério, nunca negligencie a sua saúde, esteja sempre com os amigos e com a família, porque é isso que vai te dar força para você conseguir todo dia ter força de vontade para estudar, muitas vezes uma coisa chata que você não gosta, mas que vai te ajudar a realizar o seu sonho. E é isso que é importante. Inspirada, viu? Não, isso é muito verdadeiro e é muito legal, Ana Júlia, às vezes, por isso do quadro Papo de Vestibulando, porque às vezes o professor falando parece que é aquele tiozão, sabe? Que, esse tiozão aí não sabe o que eu tô passando e tal, mas quando a gente ouve de alguém que está nessa mesma caminhada que a gente, a maneira de receber é um pouco diferente. Eu tenho certeza que essas últimas duas falas suas foram muito verdadeiras e muito impactantes para quem está aqui assistindo. Tanto a Ana Júlia falando para a Ana Júlia e a Ana Júlia falando para os vestibulandos e tudo mais. Eu acho que isso é muito verdadeiro. E foi de muito proveito esse nosso bate-papo a mim, agregou bastante. Eu pude perceber essa sua evolução, né, do ano passado para esse ano, essa maturidade, isso passa para as resoluções, parece que não, mas isso passa. Tem sido bacana ver essa sua evolução nos últimos meses, e eu não falo a evolução de acertos, mas da evolução enquanto ser humano, enquanto entender essa questão da... Não vou falar desse jogo, né? Mas da vida, essa relação da vida. O Enem ele não é simplesmente a prova, mas o que a gente leva da vida, o que a gente leva de aprendizado. E entendendo que tudo tem seu tempo. Às vezes a gente deseja que seja aquele momento e não é. Pode ser depois a gente vai entender que o depois foi melhor, porque o depois nós encontramos pessoas maravilhosas no nosso caminho, porque a vida é feita dessa troca. E aí a gente fala assim, se tivesse sido antes, eu não teria conhecido essas pessoas, eu não teria passado por essa experiência. Então eu acho isso sensacional. Eu, eu saio me perguntando muito sobre o meu papel enquanto educador nesse mundo digital.
no mundo digital que eu tenho percebido em muitos momentos essa crise de ansiedade aumentando devido talvez tanto tempo de consumo nas redes sociais, de ser envolvido por estratégias de marketing pesadas, e ao mesmo tempo eu uso das redes sociais para mostrar o trabalho do método Azimuth e, claro, atrair, desejar mais alunos. Mas a grande questão é a que custo e de que forma, sabe? De que forma? Eu acho que é uma forma honesta, uma forma sem esse peso do marketing digital, de que, assim, mostrar uma vida que os resultados vêm da noite para o dia, enquanto isso não é verdade. Para falar que eu vou trazer transformação em tantos dias, tantos meses, e que isso não é a verdade. Cara, o quanto eu vi nesse final agora de Enem, aprenda em 3 meses, não sei o quê, aprenda em 30. Eu falava, eu ficava vendo, eu falava assim, meu Deus, sabe? Eu jamais conseguirei fazer isso. Porque se o aluno estuda, às vezes, um ano e meio, e não consegue, né? Porque a gente entende o nível de maturidade de cada um em 3 meses, sabe? 3 meses é a solução para os seus problemas. Então, eu saio muito mais reflexivo também quanto ao meu papel enquanto educador. E, para a gente fechar, assim como eu te fiz 2 perguntas que você não esperava, você também agora fica aberto para fazer uma pergunta ou 2 para mim que eu não espero e eu vou ter que responder. Ou tentar te enrolar na minha resposta. Não conseguirei ser tão inspirado quanto você. Você palmas para você. Você quer fazer alguma pergunta? Eu não sei. Não tá Fique à aparecendo essa vontade. Nesse momento no YouTube, aparece a sua cara olhando assim e aí o vídeo volta. É isso. Eu queria perguntar, não tem tanto a ver com o vestibular, mas da sua experiência na área da matemática. O senhor já tinha me falado um pouco, assim, que o senhor demorou para se acostumar com isso, mas eu queria saber como que é essa história de superação da matemática, porque eu entrei para o método Azimuth porque eu queria superar uma coisa que eu tinha muita dificuldade, que era matemática, sabe? Sim. Essa pergunta é uma pergunta muito importante para mim. Hoje, na sala de aula, tinha uma aluna sentada na minha frente e na hora que eu terminei a chamada, ela do nada, ela falou assim, professor, o senhor sempre quis ser professor? E eu falei assim para ela, não, eu nunca pensei em ser professor. Aí eu falei, por quê? Você quer ser professora? Aí ela, não vou nem te responder. Aí eu falei, por quê? Aí ela falou assim, porque você vai começar a me falar como que é a vida de professor, que não sei quem, não sei o que lá. E, sabe, eu fico me perguntando sobre isso. Porque a minha vida de professor, né, no magistério, minha entrada no magistério, ela está ligada a uma história de superação. Uma história de superação. Meus pais são nordestinos, né, aquela questão do êxodo rural, de sair do interior, né, da Paraíba, vem para cá para tentar a sorte numa cidade grande, moraram literalmente num barraco de madeira e tudo mais. Eu tive a minha infância até meus 12 anos numa comunidade aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. E aí aquilo, grande parte da galera da comunidade, um jovem, ele pensa em jogador de futebol. Então, esse era meu sonho. Ser jogador de futebol, eu jogava futebol, fui federado, disputei 3 campeonatos cariocas e tudo mais. Só que eu via que, quando eu terminasse o meu antiga, né, 8ª série, que hoje é o 9º ano, eu, pelo histórico familiar, dos primos mais próximos, todo mundo, a galera já ia para o ensino médio, aqueles que iam para o ensino médio, trabalhavam durante o dia e estudavam à noite. Então, em nenhum momento, assim, os meus pais me cobraram a fazer isso. Mas eu, por fazer uma leitura da minha vida, eu fui estudar à noite, desde os meus 15 para 16 anos, e comecei a trabalhar.
Só que aí eu vi que dentro daquele meio do futebol e tudo mais, você precisava de um empresário, coisa que eu não tinha. E eu falei assim, pô, eu tenho que pensar em algo rápido para minha vida, para conseguir um dinheiro, para me dar uma estabilidade, me dar uma segurança e tudo mais. Na minha cabeça, isso com meus 16 anos já. E aí, nesse momento, eu comecei a pesquisar sobre o que eu poderia fazer para me dar uma certa segurança financeira e tudo mais. Porque eu tinha muito medo de não conseguir ser bem sucedido profissionalmente e financeiramente. E nesse momento, eu conheci algumas pessoas que estavam fazendo ou já tinham feito provas militares. E prova militar é um concurso que exige muita matemática e que você acaba em 2 anos, você passando no concurso, depois em torno de 2 anos de formação, 1 ano e meio, no caso do concurso que eu fiz, você acaba tendo sua vida ali praticamente garantida. Então, lancei todas as minhas energias ali. Dinheiro que eu juntei trabalhando para pagar cursinho, eu fiquei um tempo estudando no cursinho, depois aí não passei na prova, fiquei em casa estudando sozinho durante 1 ano e pouco, não tinha YouTube, não tinha nada, então era somente eu, o caderno e alguns livros, e não livros de boa qualidade. E nesse momento eu vi que tinha sido reprovado na prova em matemática, eu não tinha ninguém para tirar as minhas dúvidas de matemática, eu tinha apenas 2 livros de matemática, um inclusive, essa daqui é a versão mais atualizada, eu acho, dele, que é o Matemática Elemental, volume 1, que é de funções, só que eu tinha uma edição muito antiga que eu comprei num sebo por R$ 15. E aí eu me recordo, eu acho que está aqui guardado em casa, eu colei com uma cola de sapateiro, porque ele já estava soltando. E eu pegava o livro e eu não conseguia resolver muitas coisas. Só que eu botei na minha cabeça o seguinte, eu tenho que aprender isso. Eu não serei derrubado pela matemática. Eu tenho que passar nesse concurso porque eu preciso ter uma dignidade financeira. Eu via isso, sabe? Não era que eu sonhava em ser um militar, essas coisas, não. Isso teve na minha cabeça. E eu me recordo que tinha uma questão desse livro, na parte de função afim, e uma outra questão de um outro livro que era o nome, acho que se eu não me engano, agora eu esqueci, do Jairo Bezerra, acho que é 1000 questões de matemática. Não, 1000 questões de matemática é outro que eu tenho aqui, é isso aqui, 1000 questões de matemática. Mas agora eu esqueci qual era o livro. Moral da história. Caíram 2 questões, uma desse livro e a outra do outro livro. E foram questões que eu marquei, que eu não consegui resolver. Eu tinha um vizinho, que ele era explicador, eu pedi para ele resolver, ele também não conseguiu resolver. E dali eu falei assim, caraca, eu fui derrubado pela matemática. De novo. Aí eu falei, agora? Será que eu nunca vou conseguir passar por causa da matemática e tudo mais? E aí eu lembro que um amigo me falou de um bolsão no curso preparatório aqui na cidade do Rio de Janeiro, e eu fiz esse bolsão. Consegui 85% de desconto, e aí fiquei lá, e eu tive aula com um professor que eu acreditava em tudo que ele falava. Ele falava assim, joga da janela. Eu me jogava da janela. Por quê? Ele tinha uma didática, era muito boa, eu conseguia entender a matemática com ele, e ele respeitava os processos. Numa sala muito cheia, mas as listas de exercícios dele, que ele fez, eram questões fáceis, médias e difíceis. E uma coisa que me chamou muita atenção, ele chamava muita atenção dos alunos que estavam lá no curso há bastante tempo e que não davam valor à lista de exercício dele. Ele falava, gente, acredita, eu tenho quase o triplo da idade de vocês, eu já passei por isso, eu conheço de concurso, vocês estão estudando pelo material que está acima do que a prova vai exigir, só confie no que eu estou passando. E aí foi algo muito interessante, porque lá nesse curso tinham simulados mensais. No primeiro simulado eu fui terceiro colocado,
no segundo simulado, eu fui o segundo colocado, e a partir do terceiro eu fui o primeiro colocado em todos os simulados. E eu me recordo que a gente tinha para mais de 200 alunos naquele curso. Era muito mais, porque se não me engano eram 8 turmas, eram mais de 300 alunos. E aí, aí a galera vinha para mim tirar dúvidas de matemática. Eu achava aquilo bizarro. Aí eu comecei, e eu não tinha tentado para isso. E eu falei assim, caraca, aquele cara que pô, tinha sido derrubado pela matemática diversas vezes, esse cara hoje evoluiu e tira dúvidas de matemática da galera no curso. Tinha as monitorias e às vezes a galera não ia no monitor tirar dúvida e vinha até mim tirar dúvida. E aí foi essa história. Aí eu passei no concurso, passei no concurso, fiquei 7 anos na carreira militar, e nesse período eu falei assim, vou fazer uma graduação. E daí eu falei, eu vou fazer o quê? O que eu quero para uma graduação? Falei, vou tentar o magistério. E a minha grande dúvida, olha o que era. Se eu ser professor de geografia ou de língua portuguesa. Porque eu gostava e tudo mais. Eu falei assim, nossa, por que eu não posso fazer matemática? Aí eu falei, não, pô, fazer matemática não dá para mim, cara. É demais, Welton. Eu falei, não, já foi uma história de superação desde o início, por que não fazer a faculdade de matemática? E aí eu fiz a faculdade de matemática e fui dar aula em cursinhos e, pô, foi bacana, a galera gostava, curtia. E foi isso. E aí foi acontecendo, sabe? Aí eu passei a ficar meio viciado em concursos que abriam, porque eu queria lá para testar o meu nível de matemática. E eu fui fazendo concursos e fui passando, até que eu passei nesse concurso. Hoje eu tenho 2 matrículas, mas uma ela é a matrícula da Prefeitura do Rio de Janeiro, que, à época, era a segunda vez de um concurso para professor de 40 horas, que era um dos melhores salários do Brasil na época. Eu fiz, sem pretensão nenhuma, essa história é muito longa. E aí eu fiz, e eu passei em 5º lugar. E olha que bizarro, eu fui chamado para o concurso e eu não tinha nem a graduação ainda. Aí eu pedi final de fila, e quando eu fui chamado pela segunda vez, eu tinha na minha frente a grande situação de decidir o meu rumo. Se eu continuava no que eu gostava, que era a carreira militar, ou se eu ia viver numa paixão que eu tinha descoberto, que era dar aula de matemática. E aqui estou. Então, a matemática ela sempre foi esse desafio. E daí foi a graduação, foi a especialização na FRJ e depois o mestrado. Nunca imaginei fazer um mestrado e hoje sou mestre na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a vida é feita de desafios, sabe? Então, a matemática foi isso. Não sei se eu consegui responder. Nossa, Welton, eu sempre pensei que você fosse de exatas. Desde o princípio, sabe? Eu sempre pensei que você fosse de exatas, sabe? É que a gente tem meio que esse preconceito de, nossa, quem é bom em exato sempre foi bom em exato, sempre gostou de exato. Não, inclusive, eu pedi um depoimento, um vídeo de um amigo meu que ele hoje está terminando a faculdade dele de comércio exterior, ele já trabalha há uma década e meia com a questão do comércio exterior, que ele era o melhor aluno de matemática da escola, e eu não. E aí eu falei com ele, falei, cara, quando você puder, você tem como gravar um vídeo falando isso, falando que eu nunca fui um bom aluno de matemática, que eu ia para a escola para jogar bola, sabe? Para me divertir, e estudo para mim ainda nunca tinha sido uma prioridade. E que você era o melhor aluno de matemática. Fala isso, tem como gravar um vídeo. Você fala, cara, com certeza eu vou gravar um vídeo. E eu vou depois compartilhar isso, sabe? Nunca tive essa pretensão e nunca fui um bom aluno de matemática, não. A sua pergunta foi muito melhor do que de uma outra zemuteira. Aí eu nem lembro se ficou gravado. Ela falou assim, Welton, conta pra mim, o Rio de Janeiro é violento conforme passa na televisão? Foi a pergunta dela pra mim. Ai, ai. Ana Júlia, eu quero te agradecer, tá? Pela coragem de estar aqui, de falar um pouco dessa sua jornada, dos seus medos, dos seus desafios e compartilhar isso, que com certeza foi bastante agregador, não só para mim, mas para quem está ouvindo aqui.
Brigadão, tá Eu que bom? agradeço.